Minha amiga agarrou uma faca que ela tinha trazido da cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos procurar o que estava fazendo aquele barulho. Misteriosamente, nós vimos que todas as portas de todos os cômodos da casa estavam abertas. Olá, me chamo Regiane e a história que irei contar é verdadeira, eu posso garantir. Lá pelos anos 2000, uma grande amiga minha chamada Luana e a sua família precisaram se mudar devido a um problema financeiro da sua casa, que era numa grande metrópole de Minas Gerais, para uma residência mais modesta, indo para o interior do mesmo estado. Era uma, embora antiga, casa muito grande, com 4 quartos e um vasto e bonito quintal. A primeira vez que eu a visitei, na sua casa nova, ela me mostrou a casa toda, menos o último quarto do corredor. Simplesmente eu achei que ela tinha esquecido e deixei para lá. Depois de mais algumas visitas, aquilo começou a me incomodar. Eu achava estranho a gente andar por toda a casa e nunca entrarmos lá. Ela nunca me mostrava esse quarto, nem falava sobre ele ou sobre o porquê da porta dele estar sempre bem fechada e trancada. Finalmente, criei coragem e perguntei sobre o quarto para ela. Ela me falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse naquele quarto e que por isso ele ficava sempre trancado. Na minha ingenuidade, eu achei que eles deviam guardar algum cofre lá dentro ou objetos de valor e não queriam que ninguém soubesse. Depois dessa resposta dela, minha curiosidade diminuiu um pouco e eu não dei mais importância para o quarto. Em uma determinada noite, a Luana me pediu para dormir na casa dela, porque os pais dela iriam viajar, e ela não queria ficar sozinha naquela casa enorme, numa vizinhança que ela ainda não conhecia muito bem. Então eu fui para lá. Conversamos muito, assistimos um filme e depois de um certo tempo fomos dormir. Quando eu já estava dormindo há um bom tempo, acordei, no meio da madrugada, com vontade de ir ao banheiro. O banheiro ficava exatamente no fim do corredor, em frente ao tal quarto, que ficava sempre trancado. Eu tive que andar bem devagar pelo corredor, já que estava completamente escuro e eu não conseguia enxergar nada. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei ali parada por um tempo, tateando com as mãos, procurando pelo interruptor da luz. Então, do nada, eu escutei uma voz bem baixinha e distante. Não era minha amiga, pois a voz parecia ser uma voz de homem. Eu fiquei parada lá por alguns instantes, tentando descobrir de onde estava vindo aquela voz. Parecia que estava vindo do quarto à minha frente, e eu não conseguia entender as palavras, mas dava para entender que era a voz de alguém falando alguma coisa. Eu também sabia que a Luana e eu éramos as únicas pessoas na casa. Então eu achei que podia ser algum ladrão que tivesse entrado pela janela para roubar alguma coisa. Eu fiquei completamente apavorada. Finalmente eu achei o interruptor da luz e o acendi. O curioso é que assim que a luz acendeu, a voz se calou. Quando olhei para aquele quarto, eu notei que a porta estava um pouco aberta. Eu levei um grande susto, pois eu nunca tinha visto aquela porta aberta antes. Corri o mais rápido que eu pude pelo corredor, até chegar no quarto da Luana, e a acordei com várias sacudidas. Nem preciso dizer que naquele momento eu não conseguia dizer uma palavra, enquanto eu tentava freneticamente explicar para ela o que eu tinha visto. Nós ligamos todas as luzes e procuramos em cada canto da casa, até chegar no último quarto do corredor. Eu lembrei de que quando eu tinha ido ao banheiro, eu tinha visto uma pequena fresta da porta daquele quarto aberta, só que agora a porta parecia bem trancada de novo. Eu falei isso para a Luana e ela falou que eu devia ter sonhado com aquilo. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Estava muito acelerado enquanto a Luana e eu estávamos paradas na frente da porta. Então ela resolveu abrir a porta para olhar lá dentro. E eu falei para ela que não era uma boa ideia fazer aquilo naquela hora.
e que nós deveríamos, na verdade, chamar a polícia. Ela falou que se tivesse algum ladrão lá dentro, ele já teria ido embora depois de todo aquele barulho que nós fizemos, e que quando a polícia chegasse, já não adiantaria muita coisa. Em seguida, a Luana tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Ela estava realmente trancada. Enfiamos um pedaço de arame na fechadura e depois de um certo trabalho e algum tempo conseguimos destrancar a porta. Eu aproveitei a ocasião e perguntei por que os pais dela sempre deixavam aquela porta trancada. Ela falou que os pais dela não queriam que ninguém entrasse lá naquele quarto, nem para fazer limpeza, mas nunca disseram um motivo real para ela. Bom, já que tínhamos conseguido, depois de uma meia hora tentando finalmente destrancar a fechadura, resolvemos enfim abrir a porta do quarto para entrarmos nele. Abrimos a porta e logo acendemos a luz. Imediatamente, enquanto eu estava entrando no quarto, eu podia sentir a minha pele toda se arrepiando. O quarto estava completamente gelado e dava para ver o vapor da nossa respiração saindo pela boca. O quarto estava quase que completamente vazio e graças a Deus não havia ninguém lá. Também não havia cadeiras, mesa, cama, armário, nada. Só um tapete grande no chão, uma lâmpada no teto e uma janela bem fechada. Também havia um pedaço estranho de pano amarelo com algumas letras orientais vermelhas, que mais tarde iríamos descobrir que era chinês, posicionado na parede de frente para a janela. Nenhuma de nós duas sabia o que estava escrito naquele pedaço de pano. Eu acho que acabamos de ser roubadas, não tem nada aqui nesse quarto, minha amiga falou. A coisa mais estranha era que a janela estava muito bem trancada. Não havia sinais de que forçaram a entrada. E o ladrão não poderia ter saído pela porta sem que a gente ouvisse. Nessa hora, nós chamamos a polícia. E quando eles chegaram, falaram que o ladrão poderia ter fugido pela porta da frente. Nós ficamos muito assustadas para dormir de novo. Então eu e a Luana decidimos ficar acordadas pelo resto da noite. Quando era por volta das 6 da manhã, de repente, começamos a ouvir um barulho vindo do quarto ao lado do nosso, que era aquele quarto que estava sempre trancado. Assustadas, nós duas pulamos da cama e ficamos grudadas uma na outra. Minha amiga agarrou uma faca que ela tinha trazido da cozinha. Nós saímos do quarto bem devagar e fomos procurar o que estava fazendo aquele barulho. Misteriosamente, nós vimos que todas as portas de todos os cômodos da casa estavam abertas. Ficamos ainda mais apavoradas e, ao mesmo tempo, imaginando que o ladrão tinha voltado para casa, porque de noite nós tínhamos fechado todas as portas. Nós entramos no primeiro quarto, que era o quarto dos pais dela, e ficamos em choque quando vimos tudo revirado. As roupas, lençóis, cobertores, travesseiros, tudo bagunçado. Ninguém estava lá, mas haviam papéis rasgados pelo chão, gavetas espalhadas também no chão, e o colchão estava jogado num canto do quarto. Os outros quartos estavam todos revirados do mesmo jeito. E não tinha sido roubo, porque não estava faltando nada. As portas de entrada da casa estavam bem trancadas e as janelas também. Depois daquela noite, a Luana ficou na minha casa até que os pais dela chegassem de viagem. Os pais dela, que eram muito supersticiosos e acreditavam no sobrenatural, falaram para ela a verdade sobre o último quarto do corredor, o qual era para ser mantido vazio e não era para ser perturbado. Eles falaram para ela que o dono anterior da casa tinha se suicidado e teve uma morte dolorosa dentro daquele quarto. Antes de saber disso, eles entravam no quarto e notavam que ele estava sempre gelado. Mesmo quando fazia muito calor nos outros ambientes da casa, o quarto era sempre muito frio. E era assim o ano inteiro, não importando a estação. Eles de vez em quando acordavam ouvindo sussurros e uma respiração muito pesada no quarto e no corredor. Os pais dela, com medo de assustar as pessoas, nunca contaram sobre os encontros sobrenaturais e sobre a história da casa. Uma vez o pai dela acordou sentindo uma mão gelada no rosto dele. Outras vezes acordava com manchas roxas e indolores pelo corpo todo, como se tivessem beliscado ele. E isso acontecia sempre quando ele tinha ido no quarto no dia anterior.
Um monge budista, amigo dos pais dela, falou que era para a porta ficar sempre trancada e não era para ninguém entrar naquele quarto, para ninguém nunca abrir a porta. De vez em quando, ele aparecia lá e colocava uns pedaços de pano amarelo na parede, com palavras em chinês, supostamente para dar paz ao espírito. A família dela está na casa até hoje, e tudo fica na paz, desde que o último quarto do corredor não seja perturbado e a porta fique sempre bem trancada.